Boa noite, que nos abençoe Jesus, Ele que é o amigo incondicional das nossas vidas. Antes de iniciarmos o estudo desta noite, nós queremos ler um trecho do livro Preces e Orações de Chico Xavier. E o capítulo é Oração e Serviço. Oração é requerimento da criatura ao Criador. Serviço é condição que a lei estabelece para todas as criaturas, a fim de que o Criador lhe responda. Meditação ajuda, trabalho realiza. Observemos a propriedade do acerto em quadros simples. Semente nobre é pedido silencioso da natureza, a que se faça verdura e pão. Mas se o cultivador não desenvolve esforço conveniente, a súplica viva desaparece. Livro edificante é apelo sublime do Espírito, a que se ergam instruções e cultura. Mas, se o homem não lhe perlustra as folhas no aprendizado, a sábia rogativa fenece em vão. Música, ainda mesmo divina, se mora exclusivamente na pauta. É melodia que não nasceu. Invenção sem experimento é raciocínio morto. Oremos, meus irmãos, oremos, mas oremos servindo a Jesus. Construção correta não se concretiza sem planta adequada. Mas a planta, por mais bela, sem construção que lhe corresponda, será sempre um sonho mumificado em tábuas de geometria. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, nos colocar confortavelmente em nossas cadeiras, porque vamos fazer uma rogativa ao Senhor dos mundos, o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso Deus. Nós queremos pedir as bênçãos para todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Queremos pedir as bênçãos também para aqueles irmãos que estão em suas casas, através do Facebook. Queremos também pedir as bênçãos para os nossos familiares, nossos amigos, que não puderam estar aqui hoje. Que a mão de Jesus possa ser colocada sobre todos nós. Pedimos também a espiritualidade luzeira desta casa espírita, a Mãe Santíssima, para que possa também intuir o expositor desta noite, para que a mensagem sublime do Mestre Jesus possa ser transmitida a todos. Muito obrigado, Jesus, por este momento, pela possibilidade de estarmos aqui, e que assim seja. Então nós temos hoje, para a palestra de hoje, o Jean-Pierre Menin, que ele que é trabalhador do Centro Espírita Casa do Caminho. Obrigado. Boa noite a todos. Prazer estar aqui hoje com vocês. Então, hoje eu vou falar sobre como superar a perda de pessoas amadas e a comunicação entre dimensões. Muito bem. A bibliografia usada para essa palestra foram algumas obras básicas, o Livro dos Espíritos, a primeira, um pouco do Livro dos Médiuns, a segunda,
o Evangelho segundo o Espiritismo e alguns outros livros que foram psicografados por Chico Xavier, por Vera Lúcia Marizac de Carvalho e por Célia Camargo também, o livro Céu Azul. Muito bom esse livro, para quem está começando nos estudos é altamente recomendado. Muito bem, essa palestra eu vou dizer aí que ela podia durar 3 horas, né, mas a gente vai sintetizar e então assim, considerem tudo que for exposto aqui como o básico sobre o assunto, tá? Nós não vamos aprofundar muito. E ao final da palestra eu vou indicar alguns livros também que possam ser relacionados, além desses, né, para vocês quiserem estudar um pouco mais sobre o assunto. E a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte, né? Primeira coisa, nós somos espíritos imortais. Então, sim, você e eu, nós vamos viver para sempre. Todos os espíritos foram criados por Deus, sendo todos simples e ignorantes, e todos nós vamos viver para sempre. E alguns foram criados há mais tempo, outros menos. Deus cria sem parar e para Deus não há limites, muito menos impossível, não é mesmo? E aqui nós temos vivemos uma experiência física, né? É diferente da experiência espiritual, mas é claro que não vivendo para sempre como nós estamos aqui, fisicamente, em corpo físico. Os filhos de Deus, nós, passamos por várias fases de evolução. São várias encarnações, né? Nós somos espíritos dentro de corpos físicos utilizados para interagirmos na Terra por um determinado tempo. Então, são muitas encarnações ao longo dos séculos nesse planeta, e nós temos todos um plano reencarnatório, né, elaborado por espíritos que são mais evoluídos do que nós, e que é feito antes do nosso nascimento no corpo físico, com o objetivo de pôr à prova todas as nossas virtudes, superar todos os nossos defeitos que ainda carregamos dentro de nós, em rumo à perfeição. E a encarnação ela não é só um ato de coragem, mas é uma necessidade de todos os espíritos que nós somos para que nós possamos evoluir. E eu vou dar alguns exemplos aqui bem básicos, tá? Por exemplo, uma encarnação como a nossa, se for feita com o mau uso do dinheiro, por exemplo, você pode ter a prova numa próxima encarnação da pobreza material. Não garante também que você poderá se tornar rico também numa próxima encarnação, e você pode ser testado novamente a utilizar bem o dinheiro. E quando nós falamos em mau uso do dinheiro, nós podemos abrir uma infinidade de situações, como corrupção, indiferença, avareza, fazemos qualquer negócio, né? Aí outras coisas, né? Tráfico de influência, chantagem, etc. e tal. E o bom uso do dinheiro, ele vai gerar empregos, ele vai gerar desenvolvimento, ele vai sustentar famílias, né? Vai levar qualidade de vida para os outros. E se for feito ainda com a caridade sincera, é mais levado em conta ainda, né? Melhor ainda. Um outro exemplo de prova que você pode ter numa outra encarnação, isso aconteceu muito há séculos atrás, né? Os senhores de escravos, por exemplo. Eles ocorreram inúmeras vezes no mundo inteiro. No livro Há 2000 Anos, para quem não leu uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tem uma passagem que relata que o imperador de Roma, com toda a sua riqueza e poder, o império mais poderoso, mais rico do mundo, o imperador havia reencarnado como escravo na outra vida. Então toda aquela glória dele foi por água abaixo pelo mau uso, pelo abuso do seu poder e da sua riqueza. E outra passagem é dita no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é também psicografia de Chico Xavier pelo Humberto de Campos, onde Jesus afirma que os senhores escravos do Brasil colônia, eles encarnariam como escravos, então, pelo mau uso que fizeram da sua encarnação, né? E muitos de vocês devem lembrar também daquela passagem: quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Então, pois bem, muitas pessoas nesses séculos passados tiveram que passar por duras encarnações para pagar pelo abuso que tiveram sendo senhores e senhoras escravos. E um problema muito comum são com familiares. Quando nós estamos encarnados, é mais frequente do que nós pensamos, né? Os desentendimentos frequentes entre familiares que podem ter reflexos de um passado que é um pouquinho conturbado. E o plano reencarnatório une esses espíritos, aqui entre aspas, inimigos,
em uma mesma família, para que o amor e a tolerância possam curar, então, as feridas causadas por outras existências. Isso é mais comum do que a gente imagina, tá, pessoal? Então, é mais importante ainda para nós, como espíritas, aplicar o conhecimento que a doutrina traz para nós, perdoando, compreendendo, amando, e se libertando, né? Fazendo esse ajuste de contas com aqueles que um dia nós prejudicamos. E histórias como essas são retratadas em vários livros, né? Eu posso citar aqui o livro 50 anos depois, narrado pelo Espírito Emmanuel, e Missionários da Luz, um livro de André Luiz. Tem muitas histórias como essa. Bom, uma outra coisa que a gente precisa ter em conta: todos os mundos são habitados. Então, Deus, ele não faz obra inútil, né? Está exposto muito claro no Livro dos Espíritos, na questão 55, um comentário de Allan Kardec. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Então, todos os mundos são habitados. Então nós temos aqui a Terra, né? Isso até aumenta a nossa autoestima, né? Porque todos nós temos um plano, né? Deus tem um plano para cada um de nós, e nós precisamos buscar o nosso próprio aperfeiçoamento. E então aqui nós estamos, né, morando no planeta Terra, e que pessoa que nós precisamos nos comparar para saber se nós estamos realmente evoluindo, né? Livro dos Espíritos, questão 625, diz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aí está muito fácil, né, gente? Jesus, né? Jesus também nos disse por parábola: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então a casa do Pai é o universo, né? Não pode ser diferente disso. Uma outra coisa que a gente precisa ter em mente: cada mundo está em um estágio evolutivo. E para esse assunto eu vou sugerir a leitura inteira do capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar somente sobre esse assunto, tá, gente? Aqui eu vou ser mais breve, porque a gente também não tem tanto tempo assim. Então, mundos primitivos são os primeiros estágios de evolução. Eles são habitados por espíritos jovens, primitivos, impera a lei do mais forte, não há noção do justo e injusto, a lei da selva, né, basicamente. Mundos de provas e expiações são habitados por espíritos mais desenvolvidos, onde já sabemos que é justo e injusto, nós encontramos, por enquanto, mais o mal do que o bem nesses mundos, e seguimos evoluindo e aperfeiçoando, né? O estágio que a Terra está há bastante tempo, e que agora nós estamos em uma transição planetária para o próximo estágio. Qual que é esse estágio, então? Mundo de regeneração. Nessa categoria de mundos vai habitar espíritos que encontram mais o bem do que o mal, e são mundos mais calmos e pacíficos, não são tão conturbados quanto o nosso dia a dia aqui na Terra, né? É o próximo estágio que a Terra vai alcançar. Mundos ditosos, então o bem impera e os espíritos têm grande e rápida evolução. E, por fim, mundos celestes ou divinos, espíritos com uma idade e uma evolução. Deixa eu pegar aqui de novo o slide, espera aí. Idade e evolução absurda, eles chegaram à perfeição, esses espíritos de mundos celestes. Podemos ver que a escala da evolução ela é bem grande, né? Então, nós vamos viver para sempre, então não precisa se preocupar muito. Só que a gente não pode entrar na zona de conforto também, né? Nós podemos ficar milênios e milênios no mesmo planeta, né? Nós temos que evoluir. Então, muito bem, mas o que isso tem a ver com o tema? Eu já vou explicar para vocês. A Terra, ela é um desafio à nossa altura. Então, nós precisamos agradecer essa oportunidade, né? Todos nós estamos aqui porque nós somos capazes de evoluir nesse planeta, nessa categoria. E aqui as nossas virtudes, elas são postas à prova. Para todos nós, é uma grande oportunidade de evoluir. E a cada encarnação, via de regra, e eu diria que todas as encarnações nossas, nós evoluímos. E nós podemos viver em planetas mais evoluídos e mais felizes com novos desafios, que são as categorias que a gente viu antes, né? Muito bem, a nossa evolução espiritual está de acordo com o estágio evolutivo da Terra. Então, muito bem, a gente vai evoluindo encarnação após encarnação, não é mesmo? Outra coisa muito importante, né? Somos todos filhos de Deus. Nós somos todos irmãos, né? Nós encarnamos juntos ou próximos a pessoas que temos grande afinidade ou que nós temos dívidas morais para acertar. Via de regra é isso. A nossa casa, ela é o universo, ela não é só a Terra. Porque nós somos espíritos imortais e não tem só a Terra no universo. Nós habitamos vários
vários e vários mundos. Então é isso que nós temos que entender. Planejamentos reencarnatórios, eles são feitos com a escolha do local, da família que vai nos acolher, certos desafios, eventos que no nosso futuro nós vamos ter que lidar. Nem todos os eventos são programados. Então, acidentes podem acontecer por falhas nossas. Nós não podemos atribuir tudo que nós passamos como quitação de dívidas com a lei divina. Nós podemos mudar o nosso futuro dependendo de como nós agimos hoje, tá certo? E aqui alguns exemplos, né? Nós temos algumas vezes um desencarne que ele ocorre cedo. Então, assim, seja por doença terminal, acidente. Nós temos um exemplo que é o livro Violetas na Janela, né? Onde a protagonista ela desencarnou com 19 anos. Bom, há planejamentos, sim, com um desencarne que pode acontecer cedo. 10 anos, 15, 25, 32, por aí vai. Quando nós falamos de acidentes, nós não podemos ter certeza, assim, de nada também, porque um acidente pode acontecer por imprudência, pode acontecer por descuido, por falta de atenção da pessoa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, dirigir alcoolizado. Não é uma coisa que vai estar no plano reencarnatório, entende? Então, para que um desencarne seja feito, né? É uma escolha da pessoa, nesse caso, ser imprudente, colocar sua vida em risco, né? E o mesmo vale para as drogas, enfim, tudo mais, né? O desencarne cedo, ele sempre vai ser algo que nós não podemos ter certeza, mas nós podemos deduzir de certa forma. Então, nesse livro Violetas na Janela, é um livro bem famoso, a protagonista, né, chamada Patrícia, ela desencarna com 19 anos. Salvo engano, ela tinha alguma doença, né, que provocou o desencarne dela. E é interessante porque ela traz para nós como foi o processo de desencarne dela. Foi muito tranquilo, porque ela também era de família espírita, ela tinha um entendimento da vida espiritual, estava muito claro para ela, e ela tinha uma ótima conduta enquanto estava aqui viva, encarnada, digo, né? Vivos estamos todos. Então, foi devido aos méritos que ela tinha. A nossa vida ela é espiritual. A reencarnação ela é uma etapa rápida de aperfeiçoamento. Nós estamos aqui, mas essa não é a nossa vida principal. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, o cuidado com o corpo ele é crucial, ele é essencial para que nós possamos cumprir a nossa estadia aqui. Que é o quê? 50 não, né? 80 anos, 90, geralmente. É rápido. Para espíritos que vão viver para sempre é muito rápido, ok? Não é um tempo muito demorado, não. Então, o mau cuidado com a saúde, ele pode abreviar, ou seja, encurtar o nosso tempo de vida desse corpo que nós temos. Então, o exemplo, né, o excesso de álcool, cigarro, drogas, enfim, pôr a sua vida em risco, isso pode abreviar a nossa encarnação e pode ser que a gente não aproveite da forma que deveria. Então, é bom a gente ter cuidado com o nosso corpo hoje sempre, né, para que nós não abreviemos a nossa estadia aqui e que possamos ter tempo para fazer tudo que nós precisamos para evoluir. Uma outra situação é o desencarne tardio. Aqui é muito simples, né? Ocorre com a maioria de nós. Cada um de nós viemos com um planejamento, com um tempo pré-definido, né, para cumprirmos as nossas tarefas. E aí podemos considerar o tempo normal, né? 70, 80, 90, 100 anos e muito mais. Bom, uma outra coisa muito importante é saber, né, então, qual a melhor forma de lidar com o desencarne de uma pessoa amada. Vou deixar 5 segundos para vocês pensarem. Então, rezar, né, pessoal? Rezar. A melhor forma de lidar com o desencarne é rezando. A oração ela é benéfica para os dois lados. Não é só para você, tá? Ela é para quem recebe a oração também. Para você que vai orar e para a pessoa que você está orando. Bom, para quem reza, o que acontece? Primeiro, né, você desabafa, você entrega, confia em Deus, né? Você pede o auxílio de Deus para outra pessoa, você vai dormir melhor com certeza, e a energia da oração, quando ela é acompanhada de bons pensamentos e sentimentos, vai trazer um alívio sim para o desencarnado, ok? Então não é uma coisa básica que não vai dar em nada, não, muito pelo contrário, tá, gente? Ok, para quem reza, muito bom, e para quem recebe? Bom, pode ser auxiliado, então, por espíritos socorristas, orientadores. Quando um espírito desencarna, vamos dizer, uma pessoa, enfim, desencarna e ela, por exemplo, acidente, que é um pouco mais traumático, né? Então, pode haver o resgate.
A pessoa que está desencarnada, ela sente as energias da oração, ok? Então, positivas ou negativas, vai depender do sentimento emanado na oração. E ela recebe as suas orações e suas mensagens. Então, a pessoa, sim, ela recebe, tá? O desencarnado. Muito bem. Mas, então, da oração, ela se recomenda em todos os casos, tá, gente? Em todos. E para quem está vivo, para quem não está, não importa. Para você mesmo, isso a gente vai ver mais para frente. Mas eu recomendo, é claro, principalmente nesses dois casos aqui, tá? Suicídio e acidente. Lamentavelmente acontece. O acidente porque é traumático para a pessoa, muitas vezes, na maioria eu diria, e o suicídio porque ele traz um sofrimento muito grande, tá? Então esses são os que mais vão precisar da tua oração. Uma atenção muito especial para esses dois casos, mas em todos os casos vocês devem orar, ok? Então, é muito simples, né? Você precisa conversar com Deus, porque as orações decoradas, elas não vão trazer o sentimento. Uma oração, ela tem efeito quando ela é sincera, quando ela vem do teu coração. Não adianta você rezar 15 vezes a mesma coisa, se não tiver sentimento, você não vai conseguir aproveitar a energia daquela oração. E daí, tem algumas pessoas, eu não sou muito chegado à oração, não faço muito, faço de vez em quando. Então, assim, preciso de alguma inspiração? Olha, na doutrina espírita nós temos, sim. Nós temos o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Preces Espíritas. E lá no item 4 nós temos um item bem específico, que é muito, muito organizado esse livro, e ele informa, né, preces pelos que já não são da Terra. E, ou seja, né, pessoas que já desencarnaram. Lembrando que nesse livro tem preces para você mesmo, tem preces para superar uma dificuldade, tem preces para pedir um conselho, tem preces para outras pessoas que estão aflitas, doentes também. E o mais importante, eu diria, preces para os seus inimigos. O que acontece, né? Tem uma passagem que eu lembro do livro Paulo Estevão, quem já leu, é muito lindo esse livro, e ele foi ditado, então, salvo engano, pelo Espírito Emmanuel, mas é uma psicografia de Chico Xavier também. E lá nesse livro ele relata que o apóstolo Paulo de Tarso, antes dele se converter ao cristianismo, ele era Saulo de Tarso. E ele era uma figura muito importante, era uma autoridade para o judaísmo. E naquela época, nós estamos falando aí alguns anos depois da crucificação de Jesus, começou a haver muitos cristãos, né? Muitas conversões, pessoas que eram de origem judaica e foram para o cristianismo, né? Conheceram a história do Cristo. E Saulo de Tarso, ele acreditava que estava cumprindo a vontade de Deus, porque ele nasceu judeu, né? Era uma autoridade judaica. E ele começou a aprender, ele começou a mandar prender, a mandar matar, os cristãos perseguiam, uma perseguição implacável. Mas ele acreditava de coração que ele estava seguindo a lei divina. E ele, quando deu toda aquela passagem, não vou contar a história inteira, eu quero que vocês leiam o livro, ele encontrou Jesus no deserto, né, se converteu e começou a pregar o cristianismo. Mas teve um período ali que ele estava ainda pensando, né, organizando as ideias na mente dele, e ele foi para o deserto. Ele era tecelão também, ele tinha sido tecelão, o pai dele era tecelão, e de tapetes e tudo mais, e ele conseguiu arranjar um trabalho que era no meio do deserto, numa tenda, com um casal que também era tecelão, né, fazia tapetes, e esse casal se chamava Áquila e Priscila. E ele foi lá trabalhar com eles, e eles não sabiam que ele era Saulo de Tarso, e ele não falou para eles, né? Estava muito envergonhado, porque ele deixou tudo para trás. A vida dele como autoridade do judaísmo ficou toda para trás, depois que ele se converteu. E ele falou assim para Áquila e Priscila: por que vocês estão aqui trabalhando no meio do deserto, né? E eles falaram: não, nós fugimos da nossa cidade, porque Saulo de Tarso, e eles não sabiam quem ele era, estava perseguindo, estava matando, estava implacável os cristãos. Então nós pegamos e fugimos da cidade. E ele todo emocionado, né, sem saber o que falar, falou assim: e vocês sentem raiva dele, sentem ódio dele? E eles falaram assim: não, olha, Jesus, ele pediu para nós orar pelos nossos inimigos.
Então ele ficou assim extremamente emocionado, né? E depois de alguns dias ele falou: olha, eu sou Saulo de Tarso, estou arrependido, né? E eles, enfim, perdoaram ele por todas as atrocidades que ele fez, né? E daí foi toda a história dele para frente, né? Se convertendo a Paulo de Tarso, espalhando a palavra, né? Sendo o apóstolo da gentilidade. Mas muito importante essa coisa de orar pelos seus inimigos, né? Uma questão que deu certo, né? Ele perseguia e depois começou a propagar a palavra do Cristo. Muito bem. Uma outra forma de a gente lidar com o desencarne de uma pessoa amada: colocar o nome completo do desencarnado na caixinha do Centro Espírita. Isso tem muito, tá, gente? O Centro Espírita, via de regra, ele possui uma equipe preparada para várias tarefas, tá, gente? Muitas tarefas, e uma delas é a oração pelos desencarnados. Então, essas caixinhas geralmente vão estar localizadas, né, nos Centros Espíritas, e é mais uma forma de a gente ajudar os nossos amigos desencarnados, ok? Claro, temos o atendimento fraterno, né, e tudo mais, mas é altamente recomendado que seja feito isso também, ok? E aqui uma coisa muito importante, né, gente? É óbvio que aqui é impossível a gente não sentir saudade, é óbvio, mas tomar muito cuidado com a saudade, porque ela também é sentida tanto por você quanto pelo desencarnado, ok? Então é muito importante entender que o nascimento e a morte são etapas de uma evolução espiritual. Nós vimos ali atrás, nós temos, primeiro, o universo é infinito quase. Dentro da nossa cabeça não cabe o tamanho do universo, ainda mais se nós dissermos que todos os planetas são habitados, e nós estamos aqui na Terra é de passagem, não é para sempre. Então, entender que o nascimento e a morte, aqui, enquanto nós estamos vivos em corpo físico, são etapas de uma evolução espiritual. Nós somos espíritos imortais, nós vamos viver para sempre. Então, todos nós temos uma missão na Terra, muitas vezes precisando reencarnar várias vezes para nos aperfeiçoar, muitas vezes. E nós precisamos tomar cuidado, então, né, com a saudade, para não prejudicarmos nós e não prejudicarmos os desencarnados, que eles vão sentir. Eles sentem o que estamos sentindo quando pensamos neles, ok? E nós temos que lembrar da pessoa com alegria, emanar o amor que sente para ela, lembrar dos bons momentos, isso é muito importante, agradecer pela companhia que a gente teve com essa pessoa nesse breve tempo, né? Saber que agora o desencarnado ele está vivendo em uma outra dimensão e que ali ele vai continuar a sua jornada. E nós também. Daqui a pouco nós já não estamos aqui, vamos daqui a décadas encarnar de novo, é outra etapa, às vezes é outra família, às vezes são os mesmos espíritos, às vezes eu venho como filho de um, às vezes eu venho como pai do mesmo. Acontece muito isso. Então, saber que agora o desencarnado está vivendo uma outra dimensão e que ali ele continuará a sua jornada, tal qual como nós no futuro. Porque a compreensão dos planos de Deus vai trazer a calma para nós. E a incompreensão, ela só vai trazer o sofrimento e a revolta. E isso a revolta, ela vai fazer a gente perder energia a gente perde saúde, e podendo comprometer até a saúde do nosso próprio corpo, né? Num geral, a nossa saúde ela é afetada pelo que nós pensamos e não pelo externo. Então, quando você fica nervoso, não dá aquele embrulho no estômago, se de repente não tem algum problema estomacal, é tudo derivado do nosso sentimento. Então, quando está em desalinho, o nosso corpo sente e ele dá a resposta. Quando não está certo o teu sentimento, isso vai para o teu corpo físico, você perde saúde. Então, a gente precisa ter uma compreensão dos planos de Deus para nós ficarmos calmos em todos os momentos. Muito bem. Outra forma, essa aqui é muito importante. Estudar, né, gente? Estudar a doutrina espírita. Não precisa estudar o Pentateuco se quiser. Se você quiser começar por histórias que tem, por exemplo, o Céu Azul, que eu vou voltar a esse assunto depois. Histórias há 2000 anos, 50 anos depois, que são livros famosíssimos de uma psicografia de Emmanuel, né? Psicografado por Chico Xavier, perdão. Então, nós podemos estudar a teoria, né, que são as obras básicas de Allan Kardec, aquelas 5, e histórias reais. Todas essas que eu citei, Céu Azul, há 2000 anos, são histórias reais. E aí nós temos livros de médiuns que são Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Franco,
Antônio de Marchi, que é um autor aí que eu estou descobrindo muito bom também, e entre muitos outros, né? As bibliotecas espíritas, geralmente elas têm obras básicas de Allan Kardec por R$5, as edições econômicas. Então, assim, não é nem uma questão de dinheiro, né? Você também pode encontrar na internet. E estudar não é uma questão de tempo, né, pessoal? É uma questão de prioridades e uma questão de curiosidade também. Então, com o estudo vem a compreensão, e com a compreensão vai vir a nossa evolução espiritual também. A gente vai ficar mais calmo quando acontecer as coisas da vida, né? Vocês sabem que a vida ela não é uma coisa linear, ela é uma coisa que tem altos e baixos. Então é óbvio que quando a gente tiver mais entendimento sobre a questão do desencarne para nós, vai ficar mais fácil de lidar. Não que seja fácil, né, gente? Muito bem. Então eu queria ver, né? Há a possibilidade de comunicar com os desencarnados? Então, sim, claro, tem possibilidade, mas com certas condições, tá, gente? Via de regra, é assim. O desencarnado, ele tem mérito para fazer essa comunicação. A mensagem que vai ser transmitida para o encarnado vai ser aproveitada? Vai fazer bem para aquele que está encarnado? Ou vai aumentar a saudade, o sofrimento dele e de quem está desencarnado? E aí? Ou a angústia e inconformidade? O encarnado está disposto a receber a mensagem, né? Ele acredita, ele busca essa comunicação. Então, olha só quanta coisa que você tem que levar em consideração, né? Muito bem. Tipos de comunicação, né, no centro espírita, ocorre de acordo com o tipo de mediunidade do trabalhador também. Nós temos aqui os mais comuns. Não vou citar todos, tá, gente? Porque é uma coisa muito ampla. A psicografia ela é o mais conhecido, então é a comunicação através da escrita. Tem a psicofonia, o que é? É a comunicação através da fala, o médium vai falar a mensagem. A clarividência, onde ele vai se comunicar pela visão, e a clareaudiência, onde o médium ele consegue então a comunicação através da audição. E tem outros tipos de comunicação, outros tipos de mediunidade, que estão no livro dos médiuns, especificamente capítulo 14, ok? Essa é a segunda obra das obras básicas. Muito bem. E aqui um bônus, né? No livro Os Mensageiros, se nós temos sonhos com os desencarnados, bom, eu acredito, e assim, é uma coisa que a gente ouve recorrente, né? Quando a gente fala de espiritismo, e uma pessoa não é, às vezes eu sonho com meu avô, às vezes, né? E, ele não está mais vivo e tal. Então, quase todos nós já tivemos algo do tipo, ou tem pessoas que têm de tempo em tempo, né? E não está totalmente... Vamos ver aqui a história, perdão. O livro Os Mensageiros, capítulo 38 desse livro, então, tem uma situação que é a seguinte, né? Tem uma jovem que, após o desprendimento temporário do corpo físico, o que é isso? Todo dia que a gente dorme, o nosso corpo físico fica ali na cama, tranquilo, e o nosso espírito ele se desprende. Ele está ligado sempre a um cordão que a gente chama cordão de prata, que é um cordão energético, então não tem essa coisa de se perder por aí, né? E o espírito dela então vai de encontro e conversa com a sua avó que já faleceu. E a avó dela quer passar uma mensagem, quer aconselhar ela. A jovem, ela nessa comunicação, enquanto ela estava dormindo no corpo físico, ela não está totalmente lúcida. Não se recordará de todos os detalhes desse evento, do que a avó falar para ela. Ela vai acordar, encorajada, bem disposta, sem saber direito a causa. E vai dizer, né, com os familiares dela, que sonhou com a avó, que lembrava a essência da mensagem e que a avó transmitiu para ela, né, uma coisa boa que ajudou ela. Então, não está totalmente lúcida, porque enquanto encarnados, nós não estamos totalmente despertos quando o nosso espírito sai do corpo durante o sono, chamado desprendimento. A mensagem da avó, nesse caso, eram conselhos como a neta devia lidar com a calúnia. Era uma época muito difícil para a neta. Então, perdoar, ter coragem, resignação e muito mais, né? Eu não vou dar os detalhes também aqui, porque a palestra ficaria bem longa, mas eu recomendo muito que vocês leiam o livro Os Mensageiros. Traz muita coisa. E são histórias reais, né, gente? Muitas vezes nós podemos interagir com desencarnados parentes nossos que possuem uma conexão tão forte que
que quando nós acordamos, os mentores que estão conosco podem fazer a gente não lembrar dessa comunicação, porque isso poderia prejudicar nós. Lembra daquela questão de vai trazer mais sofrimento essa comunicação? Então, é claro, você pode se comunicar em desdobramento, falar com um parente seu, que você tem uma ligação forte, ele vai te transmitir a mensagem, mas você pode não lembrar de nada quando volta. Mas essa energia que ela recebeu, né, que ajudou a neta, é o que importa. Muito bem. E nós temos uma questão bem curiosa. Livro dos Espíritos, questão 414. Se duas pessoas podem se conhecer, podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Muito bem. E a resposta é o seguinte: certo? E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. É tão habitual o fato de ir desencontrar-vos durante o sono, ou seja, em desdobramento, com amigos e parentes com os que conheceis, que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Então, sonhei com fulano. Comunicação enquanto estava desdobrado. Então, é preciso a gente tratar com certa naturalidade, porque a nossa vida física e espiritual estão acontecendo ao mesmo tempo. Nós não somos esse corpo físico aqui. Nós temos um espírito imortal dentro dele, vivendo uma experiência onde a gente, claro, mergulha de cabeça aqui, né? Acha que a maioria de nós vão achar que esse mundo físico é tudo que existe. Mas nós precisamos lembrar que aqui é uma etapa bem curtinha, de várias etapas, de vários capítulos da nossa vida imortal. E nós não sabemos, né, a hora da nossa partida. Pode ser hoje, pode ser daqui 50 anos, 60, 70, né? O que cabe a nós é a gente dar o nosso melhor hoje, aproveitar a nossa encarnação, né? E estudar e aplicar o Evangelho de Jesus. Mas o que é aplicar o Evangelho de Jesus? Jesus, ele dizia, está num livro chamado Boa Nova, onde Jesus chega e é muito claro, ele fala assim: eu vim edificar o reino de Deus no coração das pessoas. Ele não veio edificar um reino físico, ele não veio instalar um novo governo, novas leis. Ele quer mudar o nosso sentimento, a nossa conduta, o nosso coração. É o que está dentro de nós que nós precisamos mudar. Então, ele era muito claro: edificar o reino de Deus no coração das pessoas. É o nosso comportamento. E é muito importante nós rezarmos por aqueles que já partiram, com alegria, com amor. Muito importante, perdão, muito perdão. E compreender os planos de Deus. Muito importante. Isso aí vai fazer com que a carga nossa fique menos pesada. E nós vamos se sentir bem, né? Porque a oração vai trazer um desabafo, um alívio para nós, vai tirar aquele peso. E para quem está desencarnado também vai receber a mensagem com muita alegria, podem ter certeza disso. Bom, vocês vão me perguntar o que os Beatles têm a ver com a palestra, né? Mas eu vou explicar. Todo mundo já ouviu falar na música Let It Be, né? Let It Be, dos Beatles. Nós não vamos poder tocar essa música aqui porque a transmissão ao vivo cai por direitos autorais, tá? Eu não vou poder mostrar ela aqui ao vivo para vocês. Mas eu garanto que se alguém não conhece, dá uma olhada depois em casa, né? Dá um Google ali, Let It Be, Beatles, vai conseguir, é uma música muito bonita. Então, esse carinha ali embaixo, Paul McCartney, ele nos anos 60 ele estava numa fase da vida bem difícil, porque no final dos anos 60 os Beatles estavam se separando, eles não se entendiam mais, eles não faziam mais shows, não queriam fazer mais música, cada um estava para um lado, brigavam demais, então pararam de fazer shows e os 4 integrantes ali, tirando o Paul McCartney, já tinham esposa, já tinham namorado, estavam morando no interior, não queria mais saber, né? E era uma época que o Paul McCartney estava lidando com esse problema emocional, ele estava muito triste por causa da banda, ele estava usando muito álcool, ele estava sozinho, né? Não tinha ninguém do lado dele, ele saía em festas e tal, sabe, mas muito amargurado, muito triste, né? E ele sonhou com a falecida mãe um dia desses, né? Ele diz ele que mal saía da cama nesses dias. E
ela chegou para ele e falou assim, né, que estava tranquilizando, dizendo para ele em sonho, né, pessoal, estava desprendido do corpo, a mãe dele veio visitar ele num período difícil da vida dele. E ela foi falando para ele, né, vai ficar tudo bem, apenas deixe estar. Ela falou para ele, let it be, em inglês. E a mãe dele, ela faleceu quando ele tinha 14 anos, né? E ele disse que chegou um tempo que ele não conseguia lembrar direito do rosto dela, tinha poucas fotos e tal. E ele viu muito nítido, né, nesse sonho, entre aspas, dela, assim, ficou muito emocionado. E ele ouviu isso e ele sentiu um alívio muito grande. E disse que ele acordou assim, levantou da cama e foi para o piano e começou a escrever a música Let It Be. E ele falou, nossa, eu nunca ouvi isso, né? Let It Be, deixe estar, é muito bom, né? E a letra, só para vocês terem uma ideia, ela fala assim, né? Quando me encontro em momentos difíceis, Mãe Maria vem até mim, dizendo palavras de sabedoria, deixe estar. E aqui nós podemos pensar, né? Mãe Maria, mãe de Jesus, porque ela é mãe da humanidade, né? Mãe, eis aqui teu filho, Jesus diz para Maria, né? E a mãe de Paul McCartney era Mary McCartney, era Maria também em inglês. Mas nós podemos relacionar, porque Maria também é a mãe da humanidade, a mãe de Jesus, né? Então cai muito bem. E nas minhas horas de escuridão, ela está em pé bem diante de mim, dizendo palavras de sabedoria, deixe estar. Pois embora elas possam estar separadas, ainda há uma chance de verem, haverá uma resposta, deixe estar. E quando a noite está nublada, ainda há uma luz que brilha sobre mim, brilha até o amanhã, deixe estar. E por fim, eu acordo com o som da música, Mãe Maria vem até mim dizendo palavras de sabedoria, deixe estar. Então veja, né, uma comunicação tão linda que ele teve com a mãe dele, num momento bem difícil, que geralmente acontece, né? E que ele então acorda todo inspirado, dá a volta por cima. Lembra que eu falei que ele estava sozinho e que os outros já tinham esposa, namorada? E um tempo depois ele se reergueu, ele encontrou uma pessoa para ele. Então assim, olha que coisa boa, né, cara? Você poder se comunicar com pessoas que já foram e elas se dão um presente desses, né? Bom, a essência é mais ou menos isso, tá, gente? Aqui estão alguns livros, então, que eu recomendo para vocês. Violetas na Janela é muito bom, é muito fácil de ler. Céu Azul, então, é incrivelmente fácil de entender a história. Nosso Lar já é um pouquinho mais difícil, tá? Nós temos uma coletânea de André Luiz, aí A Vida no Mundo Espiritual, que foi trazida pelo médium Chico Xavier. E ela traz, assim, várias experiências e histórias de pessoas e essa comunicação, esse entrelaçamento de vidas, do físico, do espiritual, pessoas que vão trazer mensagens para o pai que ainda está vivo, para ajudá-lo. Então, assim, é uma vida bem diferente, né? Essa que nós estamos aprendendo. E eu queria aproveitar também a mensagem para pedir para vocês, se vocês puderem fazer uma doação de sangue, né? Nós temos aí o número do WhatsApp, né, do banco de sangue. Hoje você tem que agendar, ok? E lembrar que uma doação ela pode salvar até 4 vidas, tá certo? Então, assim, eu agradeço demais pela oportunidade, eu espero que vocês tenham uma noite abençoada, né? Gostaria de pedir a vocês que hoje à noite vocês possam lembrar dos seus entes queridos que já partiram com muito carinho, com muito amor, com muito afeto, ok? Isso vai fazer bem para vocês e para eles. E muito obrigado pela atenção, né, nessa breve palestra, e uma boa noite a todos vocês. Obrigado, Jean. Meus irmãos, agora a gente vai para a segunda etapa do nosso estudo da noite, que é o momento do passe. Então, vamos baixar um pouco a luminosidade. A gente pede que os trabalhadores da casa possam se colocar à disposição. Fiquemos bem à vontade.
só bons pensamentos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Que pelo menos eu não dissemine, nem alimente mais ódio. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Que se eu ofender alguém, eu pelo menos me arrependa. E que se alguém me ofender, eu possa perdoar, mesmo que leve algum tempo. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Que eu não jogue brasa quente no fogo já quase extinto. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Ah, se minha fé fosse do tamanho de um grão de areia, e podendo então humildemente encarar minhas próprias dúvidas. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Que eu seja coerente com as minhas verdades, mas não queira impô-las a ninguém. E que a minha verdade não seja a única, nem os erros sejam só os alheios. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Que minha esperança esteja em Deus, e que eu consiga levar um pouquinho que seja de paz a quem está desesperado. E onde houver tristeza, que eu leve alegria. Que eu não negue um sorriso e um abraço, e que possa suportar a tristeza, a minha e a dos outros, sendo alegre ainda assim. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Se eu puder ser um facho de luz na vida daqueles que amo, já é suficiente para mim. Mas tu és maior e sabes muito mais. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Que eu procure mais amar do que ser amado. Pois Mestre, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que eu não deixe de buscar ser o que Francisco de Assis pediu para ser, mesmo que eu não acredite ser capaz de tanto, ou que talvez possa demorar muito tempo. Muito obrigado, irmãos luzeiros desta casa espírita. Muito obrigado, Maria, Mãe Santíssima da Humanidade. Muito obrigado, Jesus. E que assim seja. Que todos nós possamos, ao retornar para as nossas casas, levar esta paz, este amor, esta energia e distribuir aos nossos queridos. Tenham um bom retorno e até na próxima quinta-feira.